Nossa história de hoje começa mostrando uma mulher que se chama Doutora Chase. Ela estava tentando ligar para sua filha Megan, mas depois de várias tentativas de contato, a sua filha não atende o telefone. A partir daí, nós vemos ela observando um crachá, depois memorizando e repetindo várias frases como: a marca vermelha significa salvo e a marca preta significa deixar. Vermelho resgatar, preto deixar. Depois disso, a Doutora Chase foi designada para uma missão por um homem chamado Dr. Greer. Ela foi designada como comandante de uma equipe chamada 314. A equipe vai evacuar pessoas que não estão infectadas e ainda estão seguras na cidade. Antes de partir, Dr. Greer apresentou uma sala de quarentena para pacientes que foram infectados com o vírus. Acontece que existem 5 níveis de sintomas para vítimas infectadas com o vírus que precisam ser conhecidos. Se o paciente ainda estiver no primeiro nível após ser infectado com o vírus, então o paciente ainda pode ser tratado com antitoxina. No entanto, se chegar aos níveis 3 a 5, então o paciente já é incurável. A única coisa que é efetiva é matá-los. Depois que a Doutora Chase estava pronta para partir, ela entrou imediatamente no ônibus que estavam pegando para iniciar a missão. Antes de partirem, um dos membros, Banner, se aproximou do Dr. Greer e perguntou sobre o status da equipe 313, já que na equipe estava sua esposa, que havia servido na área inicial da cidade antes da equipe 314 ser formada. Infelizmente, apesar de estarem em serviço há muitos dias, ainda não há notícias sobre a condição da equipe. A Doutora Chase, que acabará de se apresentar, começou a encontrar-se com 2 dos seus membros, Denise e Wheeler. O Wheeler servia como motorista e Denise servia como guia para o grupo. Antes de se dirigirem à cidade, eles devem passar pelo quartel-general e túneis que foram preenchidos com zumbis. Quando os portões do quartel-general se abriram, foram recebidos por hordas de zumbis que avançaram agressivamente em direção ao ônibus. Gunner e Denise estavam se esforçando para combater os zumbis. A Doutora Chase, por outro lado, parecia incapaz de fazer muito e simplesmente ficou em silêncio de medo. Após algum tempo lutando contra os zumbis, eles finalmente conseguiram sair do túnel e a missão continuou. Quando chegaram à rota definida por Gunner, Denise e Wheeler, por outro lado, se recusaram a seguir essa rota, porque na periferia da cidade, eles teriam que lidar com zumbis de nível 5. Isso indica que os zumbis ali são mais agressivos do que aqueles no túnel. No início, eles consideraram a recusa, mas como Gunner insistiu em encontrar a localização da sua esposa na equipe de resgate 313, eles não tiveram escolha a não ser cumprir os seus desejos. No meio do silêncio da cidade, de repente encontraram uma mulher pedindo ajuda. A Doutora Chase percebeu isso e começou a preparar um kit de teste para verificar se a mulher estava infectada ou não. A doutora, que foi vista descendo com o Gunner, começou a realizar um procedimento de teste de condição física na mulher com o dispositivo que carregava. Após o término do processo, os resultados do teste de sangue mostraram que ela não estava infectada. No entanto, quando estavam prestes a evacuar a mulher, eles ficaram chocados ao ver que as pernas da mulher estavam amarradas. Quando Gunner percebeu que era uma armadilha, ele imediatamente ordenou que a Doutora Chase retornasse ao ônibus. Sem hesitar, Gunner imediatamente abriu fogo contra os zumbis que os atacaram. Com os zumbis continuando a chegar ao local, Wheeler foi finalmente forçado a mover o ônibus. Felizmente, ele conseguiu voltar ao ônibus, mesmo tendo que correr o mais rápido que pôde. A Doutora Chase então aplicou um curativo no braço do Gunner para poder tratá-lo. Gunner notou o tratamento estranho da doutora, que era tão amador, e tentou perguntar sobre a formação médica da Doutora Chase. Durante o trajeto, Gunner viu o ônibus da equipe 313 estacionado no meio da estrada. Após isso, o Gunner imediatamente verificou a condição das pessoas no ônibus. Acontece que todos no ônibus estavam mortos. O Gunner tentou controlar os seus sentimentos quando encontrou o corpo da sua esposa, que estava gravemente ferida. Ao mesmo tempo, escutaram um barulho em cima do ônibus que parecia ser de vários passos. Então, sem que percebessem, 2 zumbis apareceram rapidamente do nada e agarraram a Doutora Chase. Vendo o comportamento dos zumbis que estavam atacando, Denise imediatamente atirou no zumbi usando um sinalizador. Mas não demorou muito para que Gunner, que tinha escutado o caos, viesse imediatamente e salvasse a Doutora Chase. Então, eles continuaram a sua jornada, considerando que tinha uma tarefa para completar. Mesmo que Gunner ainda estivesse devastado pela morte da sua esposa, eles realizaram a operação de resgate em uma escola. Eles começaram a entrar e tentar encontrar alguém que ainda estivesse vivo para ser salvo. Quando a Doutora Chase estava entrando em um banheiro, lá encontrou um corpo atrás de um cubículo.
A doutora Chase então encontrou um celular que ainda funcionava no bolso da calça do corpo. Então ela imediatamente aproveitou o momento para contatar a sua filha em casa. Após várias ligações, a doutora Chase finalmente conseguiu se conectar e se comunicar com a Megan. Ela disse que estava com muito medo de ficar sozinha em casa. Enquanto isso, o seu pai estava fora procurando ajuda e não voltava há muito tempo. Depois disso, a ligação foi repentinamente interrompida. Quando os outros estavam ocupados verificando a sala, de repente, a doutora Chase escutou a voz de alguém em outra sala, até que finalmente encontrou uma mulher segurando um bebê. Ao ver a presença da doutora Chase e os outros, a mulher imediatamente pediu que levassem o bebê, mas antes disso, precisavam verificar a condição do bebê. Quando viram o bebê, perceberam que ele estava morto. A mulher chorava muito e, por conta dos seus problemas mentais, forçou os oficiais a levarem o bebê, até que finalmente o Wheeler foi forçado a matar a mulher porque ela se rebelou contra eles. Surpreendentemente, depois de saírem da sala, foram recebidos por muitos zumbis que os perseguiram. Como resultado, foram forçados a lutar contra todos os zumbis na sala. Como não encontraram uma saída, Gunner então pediu que pulassem pela janela. Gunner também deu uma das suas armas para a doutora Chase em meio ao pânico. O grupo correu para fora do prédio, incluindo Gunner, que lutava para segurar os zumbis. Infelizmente, como os zumbis continuavam chegando, o Gunner desistiu e acabou sendo morto por eles. Wheeler, assustado por outro lado, deixou a doutora Chase e Denise. Ao cair da noite, a doutora Chase e Denise correram para o local onde se esconderiam até amanhã. Nesse local, a doutora Chase também disse coisas dolorosas para Denise. A Chase revelou que seu verdadeiro nome era Rebecca e não doutora Chase. Além disso, ela não é médica e o propósito da sua visita é salvar a sua filha e marido. Ela também disse que fez isso porque os residentes não podiam entrar em Los Angeles. Quando a pandemia atingiu Nova York, onde ela morava, pegou um crachá da doutora Chase do corpo dela e fingiu ser médica para encontrar a sua família sem restrições para entrar em Los Angeles. Ela fez isso para levar a sua filha e seu marido de volta ao quartel-general de resgate em Nova York. Por isso que a falsa doutora Chase, ou Rebecca, foi bem descuidada ao desempenhar as suas funções. Escutando isso, a Denise ficou chocada e chateada com a Rebecca. No entanto, como a Denise é uma mulher bondosa, ela se dispôs a ajudar a Rebecca a encontrar os seus filhos e seu marido em casa. Mas antes disso, agora eles estão procurando ferramentas para usar como armas. Enquanto procuravam, escutaram um som de vidro sendo quebrado. Denise então pediu para desligar a luz do capacete e ligar o modo noturno. E elas ficaram bem surpresas a ver uma figura de um zumbi de nível 5 atacando-as imediatamente. Quando a situação se tornou crítica, o líder apareceu do nada e matou o zumbi. No meio da sua aparição, ele também disse que tinha visto Chase e Denise entrarem na loja e explicou que voltou porque conseguiu encontrar o Dr. Ward. Em seguida, receberam uma ligação de um homem chamado Dr. Ward, um médico designado para a equipe 313, que tinha partido antes da equipe 314. Pelo rádio, o Dr. Ward disse que estava agora com pessoas que ainda não estavam infectadas e estavam escondidas no hospital, esperando para serem levadas ao quartel-general. E o Dr. Ward precisava de um motorista para sua ambulância e a sua posição não estava longe deles. Quando estavam prestes a se encontrar com o Dr. Ward, Denise viu o corpo do Wheeler, que havia sido atacado por zumbis, indicando que ele tinha sido infectado. Como resultado, fizeram um acordo em que o Wheeler ajudaria a Rebecca a encontrar a sua filha em casa e, em troca, ela trataria o Wheeler para que o vírus não se espalhasse por todo o corpo, já que a infecção de nível 1 ainda pode ser tratada como antitoxina. Wheeler não tinha outra opção a não ser concordar, pois não tinha outra escolha. Depois disso, Wheeler, agora infectado, decidiu tirar todo o seu equipamento de proteção para se mover mais facilmente. Eles caminharam por cada bloco para chegar ao local do Dr. Ward. Durante o trajeto, uma foto do filho da Denise caiu, fazendo-a procurar por ela no meio da estrada. Surpreendentemente, pouco depois, um carro apareceu e a atropelou. Então, os homens no carro saíram e sequestraram a Denise. Acontece que essas pessoas são humanos famintos que pretendem matar a Denise e depois comer a sua carne. Infelizmente, a Rebecca e o Wheeler chegaram tarde demais, porque a Denise não pôde ser salva, já que seus órgãos foram comidos pelos canibais. Rebecca e Wheeler finalmente chegaram ao hospital mencionado pelo Dr. Ward. O Ward, por outro lado, se recusou a deixá-los entrar, especialmente após ver o Wheeler sem EPI e ferido. Portanto, o médico pediu aos dois que provassem que não estavam infectados. Para enganar o Dr. Ward, Rebecca usou o kit de teste no seu próprio braço, fingindo ser o resultado do sangue vermelho, o que significa livre de infecção. O Ward então acreditou e os direcionou para se encontrarem no estacionamento para ligar a ambulância. Depois que a ambulância foi ligada com sucesso, Dr. Ward pediu que todos entrassem, mas quando
quando Rebecca quis entrar, o Dr. Ward a atacou de repente porque descobriu que ela não era a Dra. Chase. O Dr. Ward então deixou os dois. Pouco depois, eles também escutaram som de zumbis se aproximando. Felizmente ainda havia uma ambulância que podia ser usada antes que os zumbis viessem atacá-los. Eles então decidiram ir para a casa da Rebecca para ver a sua filha e seu marido. No meio do caminho, Wheeler revelou que ele na verdade sabia que a Rebecca não era a Dra. Chase. Observando todos os seus movimentos e a maneira como aplicou o curativo no Gunner, tava na cara que ela não sabia muito bem o que estava fazendo. Eles chegaram à casa da Rebecca, onde o Wheeler decidiu esperar na ambulância enquanto a Rebecca tentava encontrar a Megan na área da casa. A Rebecca estava procurando até que finalmente encontrou a sua filha, escondida debaixo da mesa. A Rebecca então verificou o sangue da Megan com uma expressão feliz no rosto, dizendo que ela não estava infectada com o vírus. Acontece que a Rebecca apenas não queria preocupá-la, porque os resultados do teste mostraram que a Megan estava realmente infectada. Então a Rebecca foi até a garagem, onde encontrou seu marido morto no porta-malas do carro com uma câmera. Na câmera havia uma gravação do seu marido contendo uma mensagem antes da sua morte. Ele propositalmente se trancou no porta-malas do carro porque havia sido infectado com o vírus e não queria prejudicar a Megan. Do outro lado, parece que os zumbis notaram a presença do Wheeler e evitaram atacá-lo. Enquanto isso, a Rebecca sabia que a sua filha ainda podia ser salva por conta da infecção nível 1, portanto, ela tirou seu traje antivírus e o colocou na Megan para torná-la mais segura ao lidar com os zumbis. Quando as duas estavam prestes a sair, Wheeler, cansado de lutar contra os zumbis, trouxe as criaturas brutais para dentro da casa. O incidente as forçou a encontrar outra saída. A Megan e Rebecca conseguiram sair pela janela na parte de trás da casa. Infelizmente, Wheeler foi mordido tantas vezes, Wheeler disse para elas deixarem ele ali e continuarem a jornada até o quartel-general. No caminho, elas viram que a ambulância do Dr. Ward havia pegado fogo no final da estrada. Então a Rebecca levou a Megan para uma multidão de humanos descontrolados que queriam entrar na cidade de Nova York para salvar a sua filha. Enquanto isso, os oficiais estavam matando todos indiscriminadamente. Como resultado, a Rebecca foi morta pelos oficiais, porque eles acharam que ela era uma dessas pessoas. Enquanto isso, a Megan foi resgatada por um oficial porque o Dr. Greer achava que era a Dra. Chase que havia conseguido se salvar após a sua missão em que esteve. Ele deu a ordem para levar a Megan, ou a pessoa que se achava ser a Dra. Chase, para a sala de quarentena para o tratamento imediato. Se você assistiu até aqui, não esquece do seu like que é muito importante. Clica nessa imagem que está aparecendo no meio da tela para mais uma história incrível. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.